E agora, a palestra da Beyond Trust, com o tema Gestão de Privilégios em Ambientes Corporativos. Faça você mesmo. É um modelo viável? Hã? Para apresentar o tema e responder a esta pergunta, nós convidamos o Channel Account Manager para a América Latina da Beyond Trust, Fernando Fontão. Olá, Fernando. Tudo bem? Boa tarde. Muito boa tarde, Ângelo, Graça, todo o pessoal que está assistindo Security Leaders. Obrigado pela oportunidade de apresentar vocês hoje. Obrigado, nós. Então, começando, né? Com certeza. Pessoal, eu vou apresentar aqui alguns slides. A ideia também é debater um pouco ao redor dos slides, mas só para a gente situar a Beyond Trust para vocês, né? Nós somos um fabricante de soluções de gestão de privilégio. Hoje já somos uma empresa madura, com 18 anos de experiência na indústria, mais de 1.000 colaboradores no mundo inteiro. Somos uma empresa americana, baseada em Atlanta, na Geórgia. Hoje somos uma empresa privada, propriedade do grupo Francisco Partners. E, como uma empresa madura, a gente participa aí dos principais quadrantes de líderes da indústria, portfólio extremamente amplo. Somos uma empresa com presença global, mais de 20 mil clientes. Temos uma taxa de satisfação, de renovação de mais de 90% global, e na América Latina chega até 96%. Ou seja, tudo isso para dizer que a gente não começou ontem, né? Que a gente já está no mercado há bastante tempo, com soluções extremamente maduras. Temos um time bem completo na América Latina, a gente tem uma cobertura regional forte, consolidada, e a nossa solução, dentro do panorama geral da segurança cibernética se encaixa dentro do que é segurança de dados, mais especificamente na parte de gestão de identidades e acesso. Só que não necessariamente na parte de autenticação e aquela parte mais estrutural da gestão de identidades, e sim na gestão de privilégios das identidades. Estamos bem posicionados nos quadrantes dos principais analistas de mercados, recebemos reconhecimento da indústria, e da imprensa, da mídia especializada de forma bem constante. E nossa solução se propõe a resolver o desafio de administrar a explosão de privilégios nos ambientes corporativos. E aí que eu queria fazer esse paralelo com uma tendência que a gente vê no mercado, que hoje em dia já está se consolidando de uma forma bem clara, e esse é um momento, inclusive, para isso, né? Que é de empresas migrando de soluções desenvolvidas em casa para fazer a gestão dos privilégios para ferramentas mais profissionais adquiridas de fabricantes com portfólios especializados nessa disciplina, né? Então, quando a gente fala em fazer a gestão dos privilégios, a gente tem que levar em conta toda a complexidade do negócio de cada empresa. Então, tem empresas que ainda têm quase tudo on-premises, tem empresas que já migraram boa parte ou quase tudo do que tem relacionado ao negócio para a nuvem. E aqui no Brasil a gente já tem dezenas de empresas de alto perfil que fizeram isso, né? E a gente tem aí, no meio desses dois caminhos, também uma questão híbrida muito forte. Muitas empresas que estão indo para a nuvem, mas por razões várias, né, inclusive de viabilidade ou até de confiança, que alguns pedaços do negócio ainda preferem ter on-premises. Então, você passa a ter um ambiente híbrido que te traz um desafio a mais. Existem elementos que vão sendo adicionados à complexidade de gestão de privilégio, como, por exemplo, o IoT, né? Então, dispositivos passam a requerer privilégios para interagir com sistemas do negócio. Então, se você pensar, por exemplo, numa usina hidrelétrica, eles têm lá o controle da maior parte dos dispositivos físicos que operam a usina e fazem a geração de energia, a transmissão. Tudo isso é controlado por software, portanto, são dispositivos que estão conectados a uma rede. Apesar de eles usarem protocolos proprietários e terem, às vezes, até um isolamento, né, físico na rede, mas é ingênuo pensar que o hacker não encontra uma forma de explorar algum erro, alguma falha e chegar a esses ambientes físicos. A gente vê ataques recentes que exploram justamente essa característica. Mas a gente também tem os IoTs mais caseiros e mais pessoais que também
passam a requerer privilégios. Então, nos ambientes de trabalho, a gente começa a ver uma presença cada vez maior de assistentes pessoais, de sistemas de inteligência artificial e até de dispositivos de uso do dia a dia, né, para executivos e tudo mais, que se conectam à rede e, de alguma forma, precisam se conectar ao negócio. E esses privilégios, muitas vezes, ficam ali disponíveis, né, de alguma forma, e atacantes cada vez mais estão indo atrás deles, porque é mais fácil conseguir ele de um não humano do que de um humano, né? E dessa forma o atacante poderia conseguir um privilégio e realizar um ataque a partir desse privilégio. E a gente também tem toda a questão de DevOps, que passa a ser um ator novo nas empresas e requer uma atenção especial, porque é um pessoal que precisa de privilégio para fazer o seu trabalho. Afinal, eles têm que ter visibilidade e acesso a tudo, né, todos os elementos do negócio para poder desenvolver e atualizar as aplicações. Então, com isso a gente vê o crescimento cada vez maior de credenciais com privilégios que precisam ser administradas, mas muitas vezes elas não são nem conhecidas, então fica difícil você administrar essa credencial se você não sabe que ela existe. Segundo, existe uma carência muito grande de visibilidade e relatórios específicos, né, sobre a atividade dessas contas privilegiadas. E terceiro, a incapacidade das empresas, muitas vezes, de demonstrar que tem esses controles. E aí que a gente pode fazer um paralelo com o controle feito em casa, feito de forma individual pelas empresas. Então, quando a gente volta no passado, lá atrás, quando as empresas começaram a perceber que existia um risco de um atacante conseguir comprometer a senha de um usuário qualquer, seja através de engenharia social ou de algum outro mecanismo, né? E usar essa credencial para subir privilégios e fazer um ataque de larga escala dentro daquela empresa, daquele alvo, né? As empresas começaram a entender que tinham que fazer algum tipo de gestão sobre os privilégios. E numa época em que a própria tecnologia para isso estava nascendo e estava começando a se tornar disponível, muitas empresas acabavam tendo que criar soluções em casa. E algumas empresas continuaram usando isso por muito tempo, até tempo demais, e a gente vê até hoje um panorama onde algumas empresas seguem com esses controles. Que controles são esses? Então, uma das coisas que o administrador tem que se preocupar é em ir pensando em todos os aspectos do uso do privilégio, né, do ciclo de vida do privilégio dentro do negócio. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é monitorar o que um fornecedor externo, que tem que acessar a rede, por exemplo, faz quando ele acessa efetivamente a rede remotamente de um terceiro, né, para fazer parte do seu trabalho. Então, como que se resolve isso? Então, você passa a gerar logs na sua VPN, você passa a coletar essa informação, centralizar num CIEM, produzir relatórios específicos para isso. Então, esses estão vendo que é um volume de trabalho razoável, é um volume de log muito grande que vai ser gerado e precisa ser consumido, né? Então, é um processo que, para ser feito de forma caseira, é possível, mas ele é relativamente inviável, né? A pergunta seguinte, então, que ele precisa fazer: como eu faço para eliminar contas de administrador que não são essenciais? Então, você pega, por exemplo, um negócio, uma empresa que precisa implementar um sistema novo como parte do negócio. Então, vai comprar esse sistema de um fornecedor, vai comprar servidores, né, ou um espaço na nuvem, vai provisionar, né, o ambiente onde esse sistema vai ser implementado e vai implementar o sistema. Só que esse sistema de fábrica trazia lá meia dúzia de contas administrativas que são necessárias para o sistema funcionar segundo o fabricante e, muitas vezes, algumas dessas contas até poderiam ser substituídas por outras contas que a empresa já usa para outras finalidades e que já têm os privilégios requeridos para aquele serviço. Mas é óbvio que na implementação de um sistema novo fica muito mais fácil o fornecedor simplesmente criar suas próprias contas e dar a elas o privilégio que elas requerem, né? Então, esse trabalho de você eliminar essas contas é um trabalho muito granular, quando não feito por uma tecnologia
especificamente desenhada para fazer isso, e requer de atenção, requer conhecimento, requer, inclusive, teste, né? Teste e erro, tentativa e erro para chegar a um denominador. Só que para que você possa eliminar essas contas, você precisa justamente descobrir onde essas contas existem. Então, aí, como é que você faz para fazer esse descobrimento? Como é que você faz para varrer todos os servidores e os sistemas que você tem implementados na sua rede e encontrar credenciais que estão lá nesse sistema com privilégios que, de repente, não precisariam ter os privilégios que elas têm. E lembre, né, sempre que um privilégio é dado a uma conta, ele passa a ser um alvo para um hacker tentar comprometer aquela conta e usar o privilégio para fazer o seu ataque. Aí, uma vez que essas contas são descobertas, como é que eu faço para protegê-las? Então, aí entra a maior parte do trabalho manual que as empresas têm que fazer quando elas se propõem a fazer esse trabalho de forma independente, né? Ou seja, de não adquirir uma tecnologia como a da BeyondTrust para fazer esse trabalho. Então, a proteção dessas contas consiste em colocar elas num repositório seguro. A gente vê clientes até hoje que usam planilhas do Excel e botam uma senha ou jogam elas num repositório criptografado, né? Algumas empresas chegam a um nível de sofisticação mais elevado e criam um banco de dados mesmo, aí já com um pouco mais de seriedade na segurança que vai dar para esse banco de dados, mas de qualquer forma essas credenciais são guardadas aí num repositório. Só que o que acontece quando um administrador precisa usar uma credencial com privilégio para fazer um trabalho legítimo? Então, nesse caso, ele precisa passar por toda uma cadeia de aprovações, ele precisa solicitar para alguém que vai lá buscar a conta, vai pegar a senha e entregar para quem precisa, né? Então, o desafio aí é você integrar essa proteção das suas credenciais privilegiadas com os seus fluxos de trabalho. Então, muitas vezes isso causa demoras, causa atrasos, né? Então, fazendo esse nosso paralelo com a gestão de privilégios feita em casa, você até consegue fazer, mas você passa a ter aí um grau de complexidade, de granularidade muito grande, e requer não só pessoas cuidando desse trabalho, mas você requer também paciência, muitas vezes, e se isso for um processo que pode comprometer o seu negócio, né? Essa demora poderia, por exemplo, comprometer o negócio, então você tem que pensar realmente se isso é algo que você quer fazer. Outra pergunta é como que eu posso garantir que privilégios não vão ser usados para instalar ou executar aplicativos que a empresa não permite? E aqui a gente está falando tanto das estações de trabalho quanto dos servidores da empresa. Então, num ambiente sem uma gestão de privilégios, eu tenho lá um indivíduo, né, um humano, para quem eu dou uma conta com privilégios de administrador, porque parte do trabalho dele é cuidar de servidores que rodam aplicativos que são parte do meu negócio. Só que como eu garanto que esse administrador não vai ele mesmo executar ou de propósito ou sem querer um código que eu não gostaria que ele executasse. Então, às vezes, ali na pressa, para fazer um quebra-galho, ele baixa um freeware e roda ele ali para resolver um problema imediato, mas essa execução poderia estar deixando a empresa em maus lençóis em relação a, por exemplo, a licenciamento, se há um aplicativo que não pode ser usado em ambientes de trabalho gratuitamente, né? Então, você poderia ter problemas de licenciamento, você poderia ter problemas de contaminação, se esse instalador não veio de uma fonte autorizada, e tudo isso. E o que acontece se um hacker estiver tomando controle de uma máquina, depois de comprometer uma credencial com privilégio, e quiser instalar ali um código malicioso? Por exemplo, um ransomware. E todos vocês devem ter ouvido falar do ataque ao Colonial Pipeline nos Estados Unidos, que eu vou falar no próximo slide, mas lá tudo aconteceu porque o hacker conseguiu obter uma credencial de um usuário e usou ela para fazer um acesso através de uma VPN e instalar um ransomware que literalmente freou todo o funcionamento do maior oleoduto dos Estados Unidos. E a partir daí, a próxima pergunta é como eu posso aplicar as práticas de least privilege no meu negócio, não só na rede, mas no negócio como um todo, né? E como eu posso passar nas minhas auditorias de conformidade. Então, tudo isso é
dá para fazer em casa, né, como proposto aí pelo tema da apresentação, e muitas empresas fizeram isso no começo, né, quando a questão da gestão de privilégios se tornou um problema, se tornou uma disciplina necessária e requerida, inclusive, pelas legislações e normas de compliance, né? Muitas empresas faziam isso em casa, com bancos de dados, com planilhas, rotação de senha também, você trocar permanentemente as senhas dessas contas privilegiadas, né? Só que com isso você passa a ter todo esse trabalho de fazer essa gestão. E se você deixar passar alguma coisa, você passa a estar inseguro e arriscado de ser atacado e sofrer um ataque por causa disso. Como eu confirmei, né, o Colonial Pipeline, que é a empresa que administra o maior oleoduto dos Estados Unidos, sofreu um ataque recente de ransomware, e quando eles viram que eles estavam sofrendo esse ataque, eles tomaram uma decisão de desligar o oleoduto, de parar o bombeamento de óleo, porque eles não sabiam até que ponto esse comprometimento dos seus dispositivos poderia causar um incidente físico no oleoduto, porque as estações de bombeamento dependem de software para conversar entre si e manter o fluxo de óleo no oleoduto sem causar excesso de pressão em um dos pontos de relay, que poderia explodir a tubulação e causar prejuízos inomináveis aí, né? Então, a empresa que está ajudando a Colonial Pipeline a investigar esse ataque confirmou que ele se originou porque um usuário de VPN que tinha autenticação fraca teve sua credencial comprometida, então não necessariamente significa que o usuário era malicioso ou que fez isso de propósito, mas ele certamente vacilou em algum momento e o atacante conseguiu obter essa credencial. E a partir da credencial, ele instalou o código de ransomware na máquina desse indivíduo, e esse código tinha instrução de se replicar pela rede e infectar o maior número possível de máquinas. Com isso, ele distribuiu bem o ransomware, que num dia D, numa hora H, foi lá e criptografou essas máquinas pedindo o resgate. Então, não só a Colonial Pipeline pagou um resgate de 4,4 milhões de dólares para ser descriptografada, mas eles tiveram prejuízos indiretos da casa dos bilhões de dólares, não só por causa do custo operacional de parar e religar depois o oleoduto, que obviamente você simplesmente não religa um oleoduto, você precisa mandar equipes de terra verificar cada seção de bombeamento, fazer lubrificação, verificar peças soltas, enfim, existe todo um contingente aí para religar um oleoduto, e esses custos aí ficaram, e o custo também para o consumidor, né, que ficou sem combustível e tal, foi estimado na casa dos bilhões. Essa matéria do The Verge é bem interessante porque cobre esse aspecto do problema. Então, com isso a gente vê duas coisas. Primeiro, a VPN sem autenticação forte é um risco, mas VPN mesmo com autenticação forte te dá uma limitação muito grande em relação ao que você consegue fazer para garantir que privilégios que usuários tenham nesse acesso não sejam utilizados de forma ilegítima. Então, por isso a gente tem tecnologia proprietária, né, tecnologia especificamente desenhada para fazer esse mesmo acesso de uma forma 100% segura, monitorando o uso de cada privilégio em cada acesso que for feito, em cada comando que for dado através de um acesso remoto. E também com uma trilha de auditoria consumível, né, sem que alguém precise ficar coletando logs e analisando para chegar a alguma conclusão. Então, com isso, para finalizar aqui, a gente tem o conceito de Universal Privilege Management, que consiste, isso não é um produto, tá? É um conceito, é um modelo de trabalho, que consiste em proteger todos os privilégios todo o tempo, cobrindo os 3 vetores de gestão de privilégio: privilégio das contas, privilégios das sessões e privilégios dos ativos. Então, só deixando a mensagem que a Beyond Trust faz tudo isso de forma centralizada e integrada, 100% integrada, né? Tanto para ambientes on-premises, nuvem, híbridos, e a gente tem produtos que cobrem todo esse espectro aí da gestão de privilégios.
Nossas soluções são certificadas pelos principais organismos que certificam, e com isso eu concluo aqui o meu material. Acho que a gente está em cima do horário, correto? Com certeza. E me coloco aqui à disposição, não sei se a gente tem tempo para perguntas, tá? Muito bem, você cumpriu o seu horário, olha, 16h20, parabéns, parabéns pela apresentação, viu? Obrigado, E, por favor, valeu. não saia daí, continue conosco, porque você vai participar do próximo painel. Perfeito, estarei por aqui. Então Obrigado. tá bom, até daqui a pouquinho, ou até já.